Quero aqui fazer uma prévia sobre os pais da igreja de forma muito resumida, né? Saudando, no entanto, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, fazendo esta introdução, os pais da igreja foram todos aqueles homens que defenderam a sã doutrina da palavra de Deus, onde os mesmos sucederam aos apóstolos da igreja primitiva, chegando então no período da história conhecido como patrística, onde esses homens, tanto quanto os apóstolos da igreja primitiva, eles enfrentaram reis do Império Romano, as religiões e seitas e também os filósofos gregos de sua época, não puderam calar estes servos homens de Deus, pois eles eram tão dedicados ao serviço de Deus que muitos deles deram as suas próprias vidas por amor do Evangelho de Cristo Jesus e da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que estes homens deram no primeiro e segundo séculos e assim sucessivamente. É nesta temática que eu quero aqui debruçar, falar nesta oportunidade. Vejamos, a grande razão pela qual os pais da igreja tiveram, apesar deles terem opiniões doutrinárias diferentes uns dos outros, a única intenção desses homens foi de fortalecer a sã doutrina da fé cristã. E a igreja, de fato, foi fortalecida na fé. E até hoje nós usufruímos dos seus ensinamentos. Os pais da igreja, considerados assim, chamados na história da patrísticas, eles bebiam das fontes dos apóstolos, servos de Deus. O apóstolo Paulo foi, na verdade, um ícone, assim como o apóstolo Pedro, ensinando a todas as igrejas que estavam ali na Ásia Menor, como era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e as demais igrejas que se encontravam ali. Eh, Elas eram instruídas naqueles dias pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, né? E os demais discípulos de Jesus, os quais, onde os mesmos, alguns deles, ou totalmente, eles se tornaram apóstolos da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vemos assim, dentro das cartas do apóstolos e do Apocalipse de Jesus Cristo, que foi escrito por João, quando exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo que o apóstolo João dera. O apóstolo João, ele passou por um processo de constante perseguição. No entanto, foi a história paralelo à Bíblia, como fala Eusébio de Cesareia, Joséfo, Stefano e também outros historiadores, como Flávio Joséfo e demais historiadores, eles falam a respeito das perseguições que teve a igreja primitiva. Por que que João estava ali exilado na ilha de Patmos? A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 1, verso 9, que ele estava ali por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo que eles deram. Após a sucessão dos apóstolos, vieram homens de Deus, servos de Deus, que foram iluminados pelo Espírito de Deus para defenderem a sã doutrina. E vieram assim, através dos tempos, diante de grandes perseguições, estes homens defendiam a sã doutrina e, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, que estes homens também deram, eles perderam suas próprias vidas. Alguns foram incinerados vivos, outros foram decapitados, outros foram esfacelados e torturados até a morte. E
No entanto, queridos, nós vimos que estes servos de Deus, eles estavam preparados por Deus. Homens que estudavam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, obedecendo assim a instrução que Jesus Cristo dera aos discípulos que haveriam de se tornarem apóstolos da igreja cristã primitiva e da igreja após igreja cristã primitiva. Né? Estes homens, eles tinham por base os ensinamentos de Jesus Cristo, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali onde Jesus faz menção do Sermão da Montanha, das epístolas de Paulo, as epístolas joaninas e as demais epístolas do Novo Testamento, inclusive também incluindo aí hoje o livro do Apocalipse de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles seguiam os conselhos de Jesus quando Jesus, certa feita, estava juntamente com seus discípulos, e lá em João capítulo 5, nós vemos a orientação de Jesus no versículo 39, que diz: examinais as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? É estudar a palavra de Deus, é estudar este compêndio, esta biblioteca sacra, e onde nós temos as orientações que Jesus Cristo passa à igreja. Ele diz que, porque vós cuidastes delas, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, a vida eterna, ela é obtida na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E, consequentemente, continuamente, nós temos a fase da santificação que é inclusa na salvação. A santificação contínua, a santificação do aprendizado das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é a palavra de Deus que santifica o povo de Deus, que santifica a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo ali no mesmo livro, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, quando Jesus estava ali orando, se apresentando ao Pai, pois ele estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens, dele se entregar às mãos dos homens. Não é? Ele diz na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, esta verdade, que nos santifica, que nos purifica, que nos aproxima a Deus. No entanto, os pais da igreja, eles também bebiam da fonte dos apóstolos, onde eles tinham por primazia os ensinamentos de Jesus Cristo, das cartas dos apóstolos e do Apocalipse de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.